Olá a todos, nós somos o grupo 4 do projeto integrador do 5º módulo de administração. O nosso tema de pesquisa é hospedagens na pandemia. O grupo é composto por Bruna, Natanael, José Adriel, William, Nayana e eu, Nayara Carolina. Nós vamos dar início à nossa apresentação. Os impactos causados pela pandemia da Covid-19 nos hotéis de Pedro II. Como é do conhecimento de todos, ou pelo menos da maioria, principalmente dos moradores de Pedro II, por cidade histórica e rica culturalmente, o turismo tem grande importância para a cidade, para o estado, porque gera receita e empregos. Só que a chegada da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde e que orientou os chefes de estados a impuserem uma série de restrições como os lockdowns, suspensão de atividades e principalmente os festivais, os eventos culturais, as celebrações, etc. Enfim, um grande impacto e com isso surgiu a problemática de pesquisa, que consiste na seguinte pergunta: por que não aprender com a difícil situação da pandemia, promovendo um modelo de turismo e hospedagem com moldes de qualidades equilibrados, prestando serviço com a responsabilidade e segurança necessária? Pode passar, Bruno. E com isso, o nosso objetivo geral é discutir os impactos gerados na prestação de serviços dos meios de hospedagem em Pedro II, Piauí. Os nossos objetivos específicos são detectar a importância da hospedagem para o turismo, mostrar a experiência da situação de trabalhadores de hotéis e pousadas, analisar as orientações e procedimentos formulados em diferentes documentos emitidos após a oficialização da pandemia da Covid-19 pela OMS, por empresas e organizações. A nossa justificativa consiste em que, devido à pandemia e todos os transtornos que estavam sendo causados, tanto nas hotelaria como no turismo, tudo estava sendo afetado. O interesse foi que saber como estava sendo lidado o retorno às atividades do turismo, das hotelarias, como é que estava a situação da segurança, tanto dos hóspedes quanto dos colaboradores, como é que estava se posicionando para uma nova normalidade, que era o que já havia vivido antes da pandemia e agora com a presença da pandemia. A interdisciplinaridade, a gente buscou falar sobre a construção dos procedimentos das formas que a atividade se conectam sistematicamente, como a OMS, que é a Organização de Sistemas e Métodos. Com o empreendedorismo, por se tratar de empresas, teríamos que saber como é que estavam os empreendimentos, como é que estava a função do empreendedor, como ele estava achando o que estava acontecendo. E a função do marketing foi atender como é que estava se passando a segurança, como é que estava passando o conhecimento de tudo que estava sendo transbordado dos clientes, tanto do proprietário, como era aquela busca por cliente, como era a conexão que ele estava acontecendo, como era a forma que eles estavam tentando buscar os clientes novamente por conta da pandemia, e o turismo voltando com força também. Já no que se refere no referencial teórico, 2 pontos que iremos abordar é a Covid-19 e os impactos turísticos em Pedro II e as ações de enfrentamento ao Covid-19. Covid-19 e os impactos turísticos em Pedro II. Como todos sabem, a Covid-19 é um vírus de alta transmissão que ele se espalhou rapidamente, tornando-se uma pandemia de grau mundial. E o turismo, ele foi assim um dos primeiros setores e principais, a serem afetados por conta da doença. Pelo fato do contágio ser através do contato pessoal e se propagar muito rapidamente. A pandemia ela trouxe vários impactos nas cidades desde o início. E com as medidas restritivas ainda em alta, a rede hoteleira ela continua com baixa na hospedagem, com diminuído número de funcionários por conta da baixa movimentação
no qual a maioria dos hotéis da cidade são os proprietários até hoje que estão à frente do próprio negócio. Toda a rede sofre com a diminuta frequência turística, atingindo também a sociedade local e gerando uma desestabilização econômica. Até mesmo alguns hotéis eles chegaram a fechar as portas pela escassez de clientes numa cidade onde o ano todo, em tempos normais, é claro, estava de portas abertas e um fluxo de pessoas relativamente ativo em geração de renda em alta. Hoje, a rede hoteleira ela tem uma expectativa de dias melhores com a vacinação da população, na expectativa também de reaver a normalização das funcionalidades turísticas, na qual a gente destaca que até mais de 17% da população do país já estão completamente imunizados, até com a segunda dose, inclusive. E assim as experiências de viagem, de turismo, elas tiveram as suas atividades interrompidas por conta da pandemia, né? Decorrente também das decisões políticas e comerciais que foram induzidas pelos efeitos da própria pandemia, mas a atividade ressurgirá, mesmo que tenha um período assim prolongado e uma velocidade variável de retorno, é visto que as viagens familiares conduzidas por visitas a amigos e parentes poderá liderar o caminho da volta à mobilidade do turismo na cidade de Pedro II. Contudo, a pandemia trouxe fortes impactos para a economia do turismo na cidade. E o isolamento social que exigiu o fechamento dos empreendimentos e dos atrativos turísticos, ele coibiu também a prestação de serviço, onde gerou inúmeras polêmicas entre manter ou mesmo reforçar o isolamento social. Mas aos poucos os setores eles vão retomando suas atividades e a população vai voltando a gerar uns atrativos para a retomada turística e assim voltar a uma normalização, principalmente na geração de renda na cidade. Dando continuidade ao referencial teórico, quando se fala das ações de enfrentamento ao Covid-19, elas foram ações que foram criadas para a contenção do vírus. Considerando que o Covid ele foi uma doença que se espalhou mundialmente, ou seja, ele não afetou apenas um local específico e isolado, mas sim todo o mundo, foi necessário criar medidas que fossem padronizadas, ou seja, é muito difícil criar uma medida que se adeque a todas as situações, tanto levando em conta cidades maiores, com um sistema econômico mais desenvolvido, com um sistema de saúde melhor, mais preparado, quanto as cidades menores, com uma capacidade de habitantes menor, mas também com uma infraestrutura menor. Então, considerando tudo isso, criar medidas que se adequassem a todos, respeitando tanto a cultura de cada pessoa, mas também as questões econômicas, foi uma grande dificuldade para as organizações de saúde. Então, as medidas patronizadas, elas servem para fazer com que, independente se for uma cidade pequena, como Pedro II, ou cidades maiores, elas consigam fazer essas ações contra o vírus. As ações, elas se encaixavam não só na questão de saúde, ou seja, de manter a preservação da saúde das pessoas, principalmente na questão de higiene, né, em lavar as mãos, em sanitizar os locais, os ambientes, usar álcool em gel, mas também nas questões econômicas, ou seja, auxílios que foram dados para as pessoas conseguirem sobreviver porque perderam empregos, porque não podiam ir para os seus locais públicos de trabalho. Então, com os auxílios poderiam ajudar essas pessoas, assim como as empresas a continuarem abertas. Levando isso para o meio de hospedagem, foi um setor muito impactado, porque o turismo ele depende de pessoas, então ele precisa que as pessoas, como foi falado pela Nayana, se desloquem de um local para o outro e, através disso, venham os meios de hospedagem, ou seja, locais para essas pessoas ficarem em cidades onde elas não moram. Então, com essa diminuição do turismo, na verdade, com esse barramento do turismo, os hotéis eles foram muito afetados, porque eles não podiam ter pessoas, automaticamente não tinham clientes, e isso dificulta a renda, e muitos acabaram até fechando. E nesse meio de ações, como foi feito durante todo o mundo, então todas as partes receberam essas medidas para serem feitas, existe uma grande variedade de decretos, ou seja, São Paulo fez diversos decretos com seu governo, o Piauí também, Bahia, Acre, todos os estados, independente de qual for, assim como o Brasil inteiro, mas também os outros países. E nesse meio desses decretos, a maioria se padroniza, ou seja, você vai encontrar os mesmos tipos de recomendações, como, por exemplo, o que foi citado, lavar as mãos, álcool em gel,
restrições de distanciamento das pessoas, isolamento, quarentena, todos esses vão ser estipulados para toda a população sem exceções. Então, conforme os decretos iam saindo, é que a população ia se mantendo informada de como estava a situação. As ações de enfrentamento ao Covid-19, por mais simples que elas fossem, elas tinham um propósito de ajudar e também de prevenir o contágio da doença. Mas em meio a isso também existe a questão da parte de resolver o problema, né? As pessoas que já estavam afetadas, já não era mais uma questão de prevenir, mas uma questão de cuidar. Então, ações de atendimento médico também foram necessárias, como por exemplo a telemedicina, que proporcionaria que a pessoa pudesse se diagnosticar em casa, através dos meios tecnológicos, ou seja, conversar com o médico através do celular, através do computador, para saber se tinha necessidade ou não de sair de casa, se mover ao hospital, que se tornou um local muito perigoso. Então, com essas medidas, as pessoas poderiam se sentir mais seguras e tanto conseguir se prevenir da doença, mas também conseguir se tratar. Como afirma Vecina, como está ali presente, essas atitudes, por mais simples e algumas mais rigorosas, como, por exemplo, isolamento, que é uma questão considerada muito rígida para as pessoas, ou seja, um ser social como o ser humano ter que se isolar um dos outros, por mais rígida que ela fosse, essas atitudes elas foram necessárias para que evitasse um maior número de casos e também de óbitos. Porque, como fala Vecina, se isso não fosse possível, se não fosse feitas essas atitudes, o sistema de saúde ele entraria num possível colapso, já que teria muitas pessoas para ser atendidas e não seria possível atender tudo isso. Então, todas essas ações de enfrentamento ao Covid-19, elas servem para padronizar maneiras de fazer com que a população possa ficar mais protegida, possa ser tratada e, ao mesmo tempo, conter o vírus para que ele não se espalhe mais ou para que ele finalmente chegue ao seu fim. No que diz respeito à metodologia da pesquisa, o estudo foi caracterizado como qualitativo aplicado, de cunho exploratório, onde essa abordagem qualitativa a gente entende como um estudo que você pode desenvolver perguntas e hipóteses antes, durante e depois da coleta e da análise de dados, objetivando criar maior entendimento sobre o assunto. A pesquisa também ficou classificada como exploratória, a fim de torná-lo mais compreensível ou criar soluções. Nesse quesito, a gente procurou, como instrumento de pesquisa, ela não foi estruturada, a gente já fez um questionário, a pesquisa foi formulada através de um questionário, que foi disponibilizado no aplicativo WhatsApp pelo Google Forms. O critério de inclusão dessa pesquisa, quais hotéis, quais pousadas a gente foi selecionar para fazer essa pesquisa, numa busca rápida no Google, a gente colocou hotéis ou pousadas em Pedro II. Através dessa busca rápida, a gente conseguiu uma listagem de empreendimentos que estavam na rede, na internet, e que, se estavam na rede, uma pessoa de qualquer lugar do mundo poderia fazer essa busca, encontrar um local para se hospedar em Pedro II e, com isso, fazer sua viagem ou ir a trabalho e tal. E, diante disso, a gente conseguiu formular esse questionário, disponibilizar esse questionário para os proprietários dos empreendimentos. Na verdade, a gente fez uma coleta com 7 proprietários, dos 7, 5 responderam, mas com relação a isso, a gente conseguiu desenvolver essa pesquisa, a característica qualitativa dela abriu para a gente a ideia do que possivelmente a gente poderia colher de informação, de dado, e no decorrer da pesquisa a gente conseguiu fazer algumas avaliações, algumas anotações, e com a conclusão a gente vai ver que tivemos um norte um pouco diferente do que a gente se propôs a ter como resposta. A gente teve alguns questionamentos positivos com relação aos nossos resultados. A entrevista ela foi feita de forma virtual, como já mencionado, disponibilizada pelo WhatsApp. Na modalidade do Google Forms, a gente abriu algumas abas para que os proprietários pudessem fazer as suas contribuições no quesito de
algumas citações ou algumas referências do trabalho deles, de como que estava sendo o trabalho deles, de como que eles estavam contribuindo para a segurança dos proprietários, né, dos funcionários, até mesmo dos próprios clientes. Bom, foram entrevistados 5 hotéis, e esses hotéis, em relação aos decretos governamentais, eles nos informaram que obedecem aos decretos governamentais e eles atendem também às medidas sanitárias estabelecidas de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e o distanciamento social. E em relação à triagem, ou seja, a seleção dos hóspedes, dos 5 hotéis entrevistados, apenas um falou que sim, e eles procuram saber se já estão imunizados, se as pessoas já estão imunizadas, né? Falam do uso obrigatório das máscaras, perguntam se estão ou não sentindo algum sintoma. Já os outros falaram que não fazem a seleção dos hóspedes. E em relação aos programas de benefícios, dos 5 hotéis, todos falaram que não receberam nenhum benefício do governo. E 80% das organizações dos hotéis aqui de Pedro II, eles reduziram o quadro de funcionários por conta da pandemia, né? E esse gráfico que está mostrando aí no slide é uma relação entre o primeiro semestre de 2021 para e o segundo semestre de 2020. E mostrou que 20% dos hotéis que foram entrevistados, né, eles aumentaram o número de hóspedes, 40% continuaram com continuaram estáveis, né, a mesma quantidade de hóspedes que já haviam sido hospedados, e 40% deu uma queda na questão dos hóspedes. Portanto, concluindo, levando em consideração tudo que foi falado, foi visto que o Covid-19 ele realmente foi um problema mundial que afetou diversas áreas e quando se trata do turismo e dos meios de hospedagem, foi um setor extremamente prejudiciado por conta que muitas portas acabaram sendo fechadas, as pessoas não podiam se locomover de um local para o outro, então muitos hóspedes pararam, né, de buscar por hotéis, então os hotéis acabaram tendo uma grande dificuldade econômica. E com base na análise de dados que a gente conseguiu obter através do nosso questionário, foi visto que está bem dividido a questão de que existem funcionários que conseguiram se manter, mas também teve muitos que perderam seus empregos. Também existe a questão de que alguns proprietários conseguiram manter seus hotéis abertos, conseguiram manter funcionando normalmente. Alguns tiveram até um aumento, como foi falado pelo William, porém, alguns outros eles não conseguiram. Inclusive, durante a nossa pesquisa, como foi falado pelo Natanael, 7 pessoas era o nosso objetivo inicial, mas 2 delas não foi possível entrevistar. Uma porque ela tinha fechado o hotel, ou seja, ela não conseguiu manter o negócio e aquele hotel não existe mais, e outra porque ela sentiu que estava incapacitada para responder o questionário. Então, a gente viu que foi bem distribuída essa questão. Os hotéis realmente tiveram uma grande dificuldade de se manter durante essa pandemia. E apesar de todas as ações que foram realizadas, alguns ainda foram muito afetados, porém, por outro lado, muitos conseguiram também se manter e alguns até tiveram uma melhoria nesse período. Então, a nossa pesquisa foi relativamente positiva em relação a isso, a gente conseguiu detectar esse impacto que o Covid teve, que essa pandemia teve, como os hóspedes, como os proprietários dos hotéis se sentiram com essa situação, como está sendo para eles, e conseguimos também ver que as ações que eles tomaram conseguiram fazer com que o empreendimento continuasse funcionando, apesar da situação. Pode passar o slide, Bruno. Obrigado pela atenção. Pode passar mais uma vez? E essas foram as referências que nós utilizamos. Obrigado pela apresentação mais uma vez e boa noite, bom dia ou boa tarde.